Esse é o ponto do Guardião Caveira, que ele fala... Essa é uma das versões desse ponto, que fala portão de ferro, cadeado de madeira. Portão de ferro, cadeado de madeira. Quem manda no cemitério é o Exu Caveira. Tem outra versão que fala que na porta do cemitério. Ele já me deu uma explicação do porquê essas diferenças, mas vou deixá-la por enquanto de fora, tá? Mas veja, para que serve um cadeado de madeira num portão de ferro? Nada, né? Você está Porque trancando o quê? algo simbólico, né? Não, é até menos do que simbólico, se a gente pensar, né? Porque você pensa que está trancando, você pensa que está seguro, mas não está. É disso que ele está falando. Você não está seguro. Se a sua segurança está baseada nisso, você não está seguro. A sua segurança tem que estar na sua alma. Um dos guardiões com esse nome, ele menciona a questão do cemitério, que é o lugar das energias mortas. Não é o lugar onde estão os mortos, é aquela podridão que você está acumulando dentro de você. Então, Caveira, ele sempre diz que o trabalho dele não é trabalho de morte, é trabalho de vida. É trazer da morte para a vida. É de sustentação, que é a função do esqueleto da caveira que nós temos. Que nos deixa como todos iguais, né? Exatamente. Na hora que tirar essa pele por cima, você é o quê? Caveira, né? Caveira. Então, bora lá. Pontos de pretos velhos. Vamos começar pelos de pretos velhos? Vamos lá. Vocês vão me dizer se vai dar tempo para tudo, tá, gente? Se não, é vocês que vão me orientar aqui. Esse ponto aqui eu gosto porque ele é um ponto que vem da origem da tenda Nossa Senhora da Piedade, do Preto Velho Pai Antônio, através de Zélio de Moraes. Para quem conhece a história, quando o Pai Antônio se manifesta no dia 16 de novembro, através do médium, já na casa do médium, ele menciona, alguém pergunta, aliás, não foi nem na casa, já foi esse ainda foi foi na casa mesmo. Ele perguntam para ele, porque acham estranho aquela entidade se manifestar curvado e falando diferente, e ele se afastou da mesa e se sentou longe, ficou longe. Aí perguntaram por que ele não se sentava na mesa, e ele falou que sentar na mesa era coisa do senhor branco e que ele tinha que respeitar. Muitos criticam isso hoje, falando de um processo de embranquecimento. Eu entendo isso como uma crítica social, uma crítica à postura escravagista, que, se a gente pensar, a gente estava 20 anos da libertação dos escravos, da Lei Áurea, de 1888. Então era uma crítica. O brasileiro continuava escravagista, como continua até hoje, se a gente observar bem. Então ele vai lá e menciona isso. Sentar na mesa é coisa do senhor branco. E aí ele desperta o olhar de várias pessoas que perguntam para ele se ele sentia saudade de alguma coisa que tinha ficado na terra. E ele fala minha cachimba, manda moleque buscar, minha cachimba que ficou no toco. Seria uma forma, segundo alguns, de introduzir um instrumento ritualístico para o uso do tabaco, que é o cachimbo, já presente nos cultos de Catimbó, Jurema e outros. Xamanismo, né? Em todos os povos, né? Exatamente isso. Então, veja, aí nasce esse ponto que, assim, minha cachimba tá no toco, manda moleque buscar, no alto da derrubada, minha cachimba ficou lá. Porque ele diz que ele desencarna e a cachimba dele tinha ficado no toco, entendeu? Então, esse é um daqueles pontos que conta uma história, né? Esse, para mim, é muito especial porque ele me conta duas histórias junto. Uma história do meu irmão que desencarnou agora em 25 de abril, Deusdete, com 66 anos, que era médium do Pai Joaquim de Angola. E essa história desse ponto, porque a segunda parte aí, que é o Pai Joaquim, Pai Joaquim, Pai Joaquim vem lá de Angola, Pai Joaquim é de Angola, Angola. Esse trecho aqui, aquela época, se a gente pensar década de 1980, não tinha internet, né? Então, quando você encontrava alguma coisa gravada, era disco. Mas disco de Umbanda era só aqueles clássicos, como que é? J. Alves, né? O do hino da Umbanda, esqueci, nós vamos lembrar depois. Não lembro o nome também. E eu comprava muitos livros e via ali.
eu queria aumentar o repertório de ponto. E esse ponto eu olhei, comecei, e quando acordei com essa melodia, né? E eu cantei por anos essa melodia sem saber se era a melodia correta. Era a melodia que estava na minha cabeça. Como diz o pessoal hoje em dia, vozes da minha cabeça, né? JM Alves. É JM, era o M que estava faltando. Eu lembro que era do J e o Alves, eu lembrei mesmo. Tá com a memória boa, Do hein? Hino Umbanda. Tá melhor que a minha. E ele fez, e quando eu vi esse ponto, e comecei a cantar tal, fiquei anos sem saber se eu estava cantando certo. Aí até o dia que eu fui num outro terreiro, escutei o pessoal cantando, e era a mesma harmonia, né? Mesmo ritmo. Mas esse ponto ele fala aqui: Pai Joaquim, cadê Pai Mané? Foi na mata apanhar guiné. Vamos pensar o que é o guiné. Para que você usa o guiné na Umbanda, Rafael? Limpeza, né? Limpeza, proteção. Um mentor falou de forma até ingerido como um detox. É uma erva quente, né? Para limpar, desimpregnar e proteger. Foi na mata apanhar guiné, ou seja, foi buscar proteção. Diga a ele que quando vier, que suba as escadas e não bata o pé. Subir a escada e não bater o pé é o quê? Você está subindo, você está crescendo, né? Faz isso sem alarde. Não humilha ninguém. Não faz barulho. Só sobe. Seja suave. Só sobe. Você não precisa pisar em ninguém, não precisa fazer muito burburinho. Então só faz a sua parte. E aí o restante ele fala da origem ao Angola, que não é propriamente o país Angola, mas são questões magísticas ligadas aos elementos, tá? Então esse é um deles. Vamos lá, eu pulei 2 de uma vez, hein, gente? Esse é um ponto aqui que Preto Velho Pai Guiné deu mais ou menos, vamos lá, quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu tinha no terreiro e ele cantou esse ponto. Que é assim: no ponto de Preto Velho tem marafe, tem dendê. No ponto de Preto Velho tem marafe, tem dendê. No Cruzeiro das Santas Almas só mexe quem sabe mexer. No Cruzeiro das Santas Almas só mexe quem sabe mexer. Para mim, esse ponto fala de duas coisas aí. Ele fala de advertência, ou seja, só mexa se você souber mexer. Se você não souber o que está fazendo, não faz. E 2, quando ele fala tem marafe, tem dendê, ele está falando de um trabalho e ligando a demandas, ou seja, tem que desfazer alguma coisa. A gente tem que trabalhar alguma coisa que vai ser limpo. Então, para se mexer nisso, tem que saber mexer, mas é a invocação direta ao Cruzeiro das Santas Almas, as Santas Almas Guardiãs do Cruzeiro Divino, que os pretos velhos têm uma ligação muito forte com essa corrente, daí serem chamados de linha das almas também, né? Ok? Tem um da linha das almas também embaixo aqui, né? Esse daqui eu escrevi um artigo sobre isso também nessa época lá dos 23 anos, né? Época lá das psicografias, que eu escrevi alguns, despertado por Ramatiz, porque o Ramatiz no livro ele faz análise de alguns pontos cantados, né? E aí eu escrevi, naquela época era publicado em alguns jornais, um deles foi a Folha da Moca, que era o jornal Umbanda Hoje, publicado pela Folha da Moca. Hoje existe um outro Umbanda Hoje na internet, mas esse foi no comecinho da década de 90, 89, 90. Eu ainda lembro do nome do dono do jornal, que era o seu Oswaldo. Eu cheguei a vender anúncios para esse jornal, vender para casas de artigos religiosos, fazia os anúncios, eu era remunerado para isso, né? E tive vários artigos que eu coloquei lá em outros jornais, como o Integração Umbandista, do Edson Orfanac. O pessoal mais antigo vai lembrar disso, que não é da sua safra ainda, hein, Fael? Qual que é a safra disso daí? Do Orfanac, ele foi até 90 e pouco. Acho que foi até 90 e pouco. 86, então ele tinha um coraçãozinho que tinha uma cruz em cima, que era o símbolo de integração umbandista. O Orfanac era o autor que mais vendia livros de Umbanda naquela época. Morava lá em Arthur Alvim, Zona Leste. Uma vez eu fui na casa dele. Então esse daqui é assim. Meu pai é desses lados aí. Vila Ré. Da ZL. Da ZL. Então bora lá. Esse daqui, ele tem algumas versões. Quase todos os pontos tem uma versão um pouquinho diferente, tá? Alguns eu nem vou cantar. Esse aqui é assim: oi, corre, Ronda, meu pai. Oi, corre, Ronda. Oi, dai-me forças, meu pai. Oi, dai-me forças. A gente pede para as almas pedem para os anjos pedem para Deus fazer milagre. Eu vejo muito nesse ponto também a questão não só da vigia espiritual, de correr ronda, de fazer uma busca,
de gerar proteção, mas a questão da nossa súplica e da hierarquia espiritual. A gente pede para as almas pedem para os anjos, e os anjos pedem para Deus, e em última instância, quem fez o milagre? Foi Deus que fez o milagre. Então, eu usava esse ponto, inclusive, para refutar quando o pessoal fala, não, a gente só pede para Deus direto. Eu falo, pois é, que o pessoal é prepotente, né? Eu tive um médium no nosso terreiro que ele tinha sido de uma das denominações evangélicas, né? E ele contando a história uma vez e falou para mim que uma vez ele estava num problema espiritual, físico muito grande. Ele começou a rezar e pediu, Deus, Pai, me manda uma legião de anjos para me socorrer. Eu olhei para ele, eu comecei a dar risada, né? Falei para ele. Ele falou, você está rindo do quê? Eu falei, não, eu estou pensando aqui, é porque foi prepotência sua, né? Uma legião de anjos. Eu ia pedir para o Zé da esquina vir me ajudar. Qualquer espírito que estiver passando aqui na próxima esquina, pede para dar um pulinho aqui, que é mais ou menos isso. A gente pede para as almas. Então, quem estiver perto, quem puder, me ajude agora. Depois, quem disse que eu tenho qualificação para poder ficar exigindo tanta credencial, né? E a gente quer se colocar na frente. Aí ele deu risada e falou, pois é, mas era como eu acreditava, né? Eu pensava que tinha que chamar, que eram os anjos que vinham me ajudar. Eu falei, pois é isso aí mesmo. A outra aqui também das almas oi lá no Cruzeiro das Almas, aonde as almas santas vão orar. As almas choram de alegria quando seus filhos combinam, também choram de tristeza quando não quer combinar. Então, aqui a gente pode falar um pouquinho dos relacionamentos humanos, né? Um lugar específico onde as almas vão orar, um ponto de força. Mas as almas choram de alegria quando seus filhos combinam. Ou seja, a gente tem uma torcida. Se não me engano, era o próprio Paulo de Tarso também que falava que a gente é assistido por uma multidão de testemunhas. Então, as almas choram de alegria quando seus filhos estão combinando. Está dando certo. O planejamento reencarnatório está certinho. O Fael está fazendo aquilo que a gente tinha combinado. Entendeu? Agora, também chora de tristeza quando não quer combinar. Quando as pessoas começam a entrar em desavenças inúteis. Casais, irmãos, familiares, amigos, grupos. Terreiro de Umbanda com terreiro de Umbanda, né? Espiritualista, vamos para a conversa do começo, né? O pessoal que vai reclamar, que vai falar mal de você porque você falou tal coisa. Mas ninguém conseguiu ver o que converge, aquilo que nos une nesse discurso. A gente vai ter que ver só aquilo que nos separa. Será que não é a nossa vaidade que está fazendo isso? Eu não sou obrigado a pensar como o outro pensa. E ele também não é obrigado a pensar como eu penso. Por isso, cada um de nós tem um caminho diferente. Tem um ditado antigo, que a gente fala, o ditado matuto, né? É o caboclo que fala que muitos mourões juntos não fazem boa cerca. Então, por que você vai botar 10 chefes de terreiro junto no mesmo terreiro? Cada um quer fazer o seu jeito. Muito então, cacique para pouco índio. Um aqui que eu gostaria de falar, então vamos lá. Que é praticamente os 2 últimos de Preto Velho. Na Fazenda Santa Cruz. Esse aqui, um colega na Umbanda Esotérica, ele colocou no grupo, e eu lembrei que eu conheci esse ponto, mas eu conheci também a versão de ladainha popular, que minha mãe cantava. Minha mãe era da roça. E aí ele fala que esse ponto eu não lembro dele cantado, o ritmo dele direitinho. Se eu cantar, eu vou passar vergonha. Mas ele fala, na Fazenda de Santa Cruz tem nego duro de acordar. Não acorda porque não quer, tem seus cavalos para criar. Vamos começar traduzindo já, né? Na Fazenda de Santa Cruz, nego duro de acordar. Ou seja, você conhece alguém que é difícil de acordar para a vida? Acho que só todo mundo, só não? Um pouquinho, né? Só 8 bilhões, né? Não acorda porque não quer. Então ele coloca aqui no que eu chamo de poder volitivo, ou seja, o poder da vontade. Depende da gente. O despertar sempre vai depender de mim. Estar disposto para o trabalho vai depender de mim. Tem seus cavalos para criar. Quer dizer, ter seus cavalos para criar, ou seja, você tem o que fazer. Se você procurar, vai ter o que fazer. Sempre tem uma coisa nova para ser feita. E aí eu já plantei café de meia, eu já plantei canavial. Isso aqui para o pessoal mais novo são frases que muitas vezes são estranhas. Plantar café de meia, plantar no terreno do outro, onde eu sou meeiro seu. Eu vou lá, o terreno é seu, a plantação é minha e a gente divide o lucro. Então plantar café de meia é isso. Então isso é muito comum, ainda na roça ainda tem isso com vários tipos de cultura. Eu já plantei o canavial.
Café de meia não dá certo, senhor branco. Canaviar, cachaça dá. Ou seja, dividir a responsabilidade, assumir a parte que é minha, porque se a vida tem uma parte do controle, a outra é a minha responsabilidade, não é isso que nós falamos agora há pouco? Uhum. Então, isso não dá certo. Quer dizer que eu sou responsável por isso? Mas canavial, cachaça dá, ou seja, a parte doce da vida, a parte inebriante da vida, essa dá. Quer dizer, melhor viver na farra. Qual era a versão que minha mãe cantava? A original. Você vê que os pretos velhos cantaram isso já vindo de uma música popular, que dizia café de meia não dá lucro, sim a dona. Eu quero ver se a cana dá. Então, não é a mesma música popular. Eles adaptaram aqui com o sentido oculto da história. O canavial e a cachaça dão lucro para a pessoa. Se você botar um boteco, é capaz de você ficar rico mais rápido do que fazendo outro trabalho. Porque alguém para pagar 10 vezes na pinga vai ser mais fácil. Assumir a responsabilidade é mais difícil. E não estou criticando quem bebe. Quem quiser beber, cada um faz o que quiser da sua vida, tá tudo certo. Como eu falei, não tem certo nem errado. Tem escolhas, né? Com certeza. Tudo é um equilíbrio também, Isso. né? Esse último de Preto Velho é um pronto de despedida. Que é assim: abença meu pai, se eu precisar eu chamo. Zambi te trouxe, Zambi vai te levar. Agradeço a toalha de renda e de chita que eu deixei por lá. Então, ele fala da questão da disponibilidade. Se eu precisar, eu vou ter humildade para te chamar de volta, para te pedir de novo. Zambi te trouxe, ou seja, eu reconheço que essa energia, que essa força que veio até aqui, foi enviada por Deus. E quem te levou de volta foi essa mesma força, foi Deus. Zambi nem lembro se entre a cultura Angola, né? E é isso, né? Uhum. E Olodumare ou Olorum entre os Nagô. Agradeço a toalha de renda e de chita. A toalha de renda, o que é a renda numa peça de costura? O que ela denota ali? A base, a sustentação, Não, né? a renda, aquela rendinha. O babado, você fala ali? Isso. É um As mulheres entendem melhor de renda, né? porque Oi? A riqueza, o carinho, o riqueza. detalhe, ou seja, o cuidado. Tipo, tem umas franjas também, Isso, né? eu agradeço a toalha de renda. A toalha, no mundo iniciático, ela fala do suor do iniciado. Não é para isso que usam os terreiros de Umbanda? Para cobrir a cabeça ou para tirar o suor? Então, essa toalha conta a minha história. Ela conta todo o trabalho que eu fiz. Agradeço a toalha de renda, ou seja, com esse cuidado, e de chita. Chita é aquele tecido alegre, florido. Então, eu agradeço a tudo isso que eu deixei aí, que eu deixei por lá no plano espiritual. Quer dizer, por que eu deixei por lá? Por que eu não trouxe? Se isso faz parte de mim, por que eu não trouxe comigo? Por que eu vivo sisudo, eu vivo chorando, eu vivo me maldizendo ou amaldiçoando? Então, eu agradeço a toalha de renda, eu reconheço o cuidado e reconheço a minha história que está ali. E, na verdade, Rafael, eu sempre falo que a verdadeira fé é autorreconhecimento. Quando você se autorreconhece, você não terceiriza. Até porque não adianta só ficar pedindo para não morrer, porque pedindo ou não pedindo, eu vou morrer do mesmo jeito, né? Nasceu, já não tem escapatória. Não vai ter acordo. Então, para que eu vou ficar perdendo tempo com algumas inutilidades? Mas tem pessoas que também são, que nem você falou, são meio pessimistas demais, né? Tava até dei risada esses dias, estava conversando com um amigo, e ele falou que tem o padrasto dele que nos últimos 3 anos ele faz aniversário e fala, agora é o último. É o último. Eu falei, não, o cara tá o tempo todo nessa contagem. Não, mas ele tá fazendo isso porque já que deu certo 3 vezes, cada vez que ele fala, não é. Tá errando, Então, né? vou continuar que alguém vai me contrariar nessa.